Olha só que interessante, a gente costuma olhar para o mundo e ver só divisões, não é verdade? Aquelas diferenças gritantes de classe social, de saúde, de intelecto, de poder. Mas e se toda essa teia gigantesca de desigualdades aparentes fosse, na verdade, a base de uma unidade espiritual super profunda? Hoje a nossa análise vai mergulhar direto num texto fascinante chamado Cada Qual. A gente vai desconstruir a ideia de que a diversidade de dons é um mero acaso. Pelo contrário, é um projeto arquitetônico incrível para o bem comum. É o tipo de perspectiva que muda o jogo, sabe? A noção de que absolutamente qualquer indivíduo, na exata posição em que está agora, tem um papel indispensável. Vamos lá? A premissa central de toda a nossa imersão de hoje é bem ousada. Historicamente, a humanidade adora colocar certas posições num pedestal. O líder, o grande sábio, o bilionário, enquanto marginaliza ou sente pena do resto. Só que o material que a gente está explorando vira isso completamente de cabeça para baixo. A ideia aqui é que cada posição, da mais alta e prestigiada até a mais humilde e invisível, esconde um propósito divino e superessencial. Não existe desperdício na experiência humana. Literalmente, cada cenário é uma baita oportunidade para revelar qualidades superiores. E isso nos leva direto para a raiz filosófica de tudo isso, resumida numa citação clássica que diz o seguinte: ora, a diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. Essa declaração é de Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios. O grande pulo do gato aqui é entender que diversidade não é o oposto de unidade. Na verdade, é como essa unidade se expressa. Imagina uma orquestra. Seria um tédio absurdo se todo mundo tocasse exatamente o mesmo instrumento, não é? A beleza da música vem justamente da diversidade de sons, todos guiados pela mesma partitura. A fonte de energia, o espírito, é a mesma para todo mundo, mas o jeito que ela se manifesta no mundo varia para poder criar uma obra completa. E isso ilustra perfeitamente o que a gente observa no documento que serve de base para este estudo. Fica muito claro ao longo da leitura que todo mundo tem um papel duplo que não para nunca. O texto lembra a gente de que aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora. É literalmente uma via de mão dupla. A gente está o tempo todo sentando na cadeira de estudante e subindo no púlpito de professor, ajudando a construir o que o autor chama de tesouro comum de sabedoria e de amor. Ninguém é tão evoluído que não tenha mais nada para aprender e absolutamente ninguém é tão humilde que não possa ensinar uma lição valiosa. Ponto número 1. Riqueza, pobreza e poder. Vamos dar uma olhada nos contrastes materiais. Para entender como essa unidade opera na vida real, o texto faz um foco e começa a destrinchar os contrastes socioeconômicos que a gente conhece muito bem, começando pelo poder material e social. De um lado, a gente tem quem administra. Sim, liderar traz poder. Mas o texto aponta que administrar é, na verdade, uma chance diária de expressar justiça e magnanimidade. É o teste definitivo de caráter quando se tem a caneta na mão, sabe? Do outro lado, temos quem obedece. E tem uma beleza gigantesca aí. Quem obedece tem o espaço perfeito para demonstrar o dever bem cumprido. É a grandeza da lealdade de fazer a engrenagem girar com humildade funcional. As duas posições estão construindo o mesmíssimo edifício ético, só que trabalhando em andares diferentes. Agora, passando para a parte do dinheiro, da distribuição de recursos. Quem é rico tem uma alavanca poderosa nas mãos. O texto ressalta que o papel aqui não é só consumir, mas sim ter o dom de multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. É a economia vista como uma ferramenta para elevar o coletivo. Em um contraste fortíssimo, quem está em situação de pobreza não é visto de jeito nenhum como alguém que não tem valor a agregar. Muito pelo contrário, com uma amplitude impressionante, o pobre tem o terreno ideal para amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. Construir dignidade no meio da escassez material é, nessa visão, acumular uma riqueza espiritual incalculável que inspira e sustenta a moral de toda a sociedade. Ponto número 2. Força, sabedoria e saúde. Entrando agora no campo físico e intelectual. Saindo um pouco dessa esfera material, a nossa imersão entra numa nova dimensão. Afinal, as diferenças não estão só na conta bancária. Elas estão no nosso corpo, na nossa mente. Pega, por exemplo, o embate entre força e fraqueza. Quem tem vitalidade de sobra, o forte, encontra nessa força facilidade para ser generoso a todo instante. A força existe para amparar, proteger, carregar o peso que os outros não dão conta. Mas e o fraco? Numa sociedade que é viciada em super-heróis, o texto dá um choque de realidade e ensina que a fraqueza é a chance de, sem rodeios, se mostrar humilde em qualquer ocasião. Tem um poder absurdo na vulnerabilidade e em aceitar as próprias limitações em paz. Essa humildade autêntica quebra o orgulho de todo mundo ao redor. E no campo da inteligência e do conhecimento? O sábio, quem já acumulou muito saber, tem a missão nobre de ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem.
A verdadeira sabedoria não fica trancada numa torre, ela ilumina os caminhos da comunidade. Na outra ponta, a gente tem o aprendiz, aquele que talvez ainda saiba pouco, mas que tem um mar de oportunidades. O aprendiz pode até não ter o intelecto refinado ainda, e errar faz parte, mas ele tem o superpoder de distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O entusiasmo, aquela curiosidade genuína de quem quer acertar, isso é uma energia vitalizante que contagia qualquer ambiente. E aqui a gente chega no que é talvez o contraste mais tocante da nossa análise. A pessoa que está cheia de saúde tem a responsabilidade óbvia de projetar a caridade em todas as direções. O corpo saudável é um instrumento para a ação. Mas é o olhar sobre a doença que realmente muda as perspectivas aqui. A pessoa doente não é um peso inútil, de forma alguma. O texto diz que ela atua plasmando as lições da paciência no ânimo geral. Isso é muito profundo. A dor enfrentada com serenidade vira uma aula silenciosa de resiliência e de fé para todo mundo em volta. Eles literalmente moldam a paciência do espírito coletivo. Ponto número 3. Um único espírito divino. Vamos ver a mecânica por trás de tudo isso. Depois de dar esse mergulho nos detalhes da riqueza, da saúde, do intelecto, vamos dar um passo para trás e ver como essas engrenagens operam juntas. A mecânica da condição humana que o texto traz resume isso muito bem. Fica nítido que igualdade absoluta no mundo material é pura ilusão. Os dons definitivamente são diferentes, a inteligência varia em incontáveis graus, o merecimento tem valores múltiplos dependendo das escolhas, e a capacidade não cai do céu, ela é o fruto suado do esforço. A assimetria é a regra do jogo da vida. Mas, e aqui está o eixo central de tudo, o espírito divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. A diversidade é só a casca, a unidade é um núcleo. Então, qual é o grande aprendizado de tudo isso? A conclusão mais prática e impactante é que todo mundo é capaz de realizar muita coisa, exatamente na esfera de trabalho onde se encontra hoje. Não precisa ficar esperando o cenário mudar para começar a contribuir. Aquela armadilha mental clássica de quando a riqueza chegar, a generosidade vai aparecer, ou quando eu for o líder, a justiça vai reinar. O texto desmonta isso na hora. A posição atual da vida, seja ela de dor, de subordinação, de aprendizado ou de escassez, é o laboratório perfeito e exato fornecido para revelar qualidades divinas hoje. E isso deságua numa diretriz simplesmente monumental. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. É para pensar com calma nisso. Os desejos pessoais geralmente são bem estreitos, né? A busca é quase sempre por conforto, poder e aplauso. Mas a vontade divina, que é sinônimo do infinito bem e do progresso coletivo, tem uma visão muito mais ampla. Quando a gente para de brigar contra as circunstâncias e começa a se perguntar como eu posso ser útil exatamente aqui, a gente vira uma ferramenta ativa nas mãos de uma inteligência maior. A gente se permite ser aproveitado para algo grandioso. E assim chegamos ao fim dessa nossa jornada de hoje. Mas o objetivo não é só consumir essa informação, é transformar tudo isso numa lente nova para enxergar o mundo e o papel que cada um de nós tem nele. Por isso, a pergunta que precisa ficar ecoando na mente é a seguinte: como a posição atual de cada indivíduo, com todas as suas limitações e vantagens, pode servir aos imperativos desse infinito bem? Todo desafio e todo privilégio na vida esconde uma utilidade espiritual imensa. É só ter olhos para ver e disposição para agir. Um grande abraço, muito foco na jornada e até a próxima exploração.